Boa noite. Bem-vindos para mais uma live. Oi, Cida. Oi, Cristina. Oi, bem-vindos. Verdinha, Cris, Ariadne. Oi, mãe, tudo bem? Guardando o nosso convidado de hoje para mais um tema. Esse é a última live dessa semana aqui no meu canal. Oi, Caio, bem-vindo. E um tema bem importante para todos nós. Estamos aí numa semana aprendendo muito mesmos, né? Caminho aí interior. Oiê, Oi, tudo bem? Bem-vindo. e você? Tudo jóia. Vocês estão vendo e ouvindo bem a gente? Dê um feedback, tá? Porque qualquer coisa a gente dá um jeito de melhorar aqui. Então, eu estava só começando a receber as pessoas que estão chegando aqui para a live. Oi, Flávia. Oi, Cirleide. Tudo bem com vocês? E hoje, nessa semana de mentoria, né, que tem algumas pessoas que vieram aqui essa semana, trabalhamos alguns temas e chegamos nesse dia de hoje. O Caio, ele vai contar um pouco do trabalho dele, né, do que ele faz. Eu tenho gostado muito de ouvir as histórias de vocês todos que estão vindo aqui, né? E eu acredito que as pessoas também, porque eu tenho tido vários feedbacks, assim, de como que as histórias de vocês são parecidas e fazem sentido e dão um exemplo para nós, né? De força, de transformação, de desenvolvimento pessoal. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. E o Caio vai trazer um outro aspecto que a gente não olhou essa semana ainda, porque a gente começou a semana olhando para as vulnerabilidades com a Carla. Aí ontem a gente falou da busca de nós mesmos com a Luana, né? E hoje a gente vai falar desse aspecto da nossa criança interior, que é um aspecto muito necessário para que a gente tenha leveza, né, na nossa vida, para que a gente tenha criatividade. Às vezes as pessoas têm alguns preconceitos, né, quando a gente se fala disso, porque associam isso com infantilização, né, e na verdade não, são aspectos nossos, assim como tem feminino e masculino dentro de nós, tem criança e adulto dentro de nós, né. Então eu vou deixar você contar um pouquinho da sua história, você se apresentar, e as pessoas podem fazer perguntas também ao longo da live, né? Em caso queiram comentar alguma coisa, que eu vou acompanhando as perguntas e os comentários, e na medida do possível a gente vai conversando aqui. Toda live é um bate-papo, né? Então seja bem-vindo, Caio. Se apresente um pouquinho, conta aí o que que você faz, o que que você está estudando, e aí a gente vai conversando. Gratidão, Aline, boa noite a todo mundo. Gratidão pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você hoje. Antes a gente só te assistia, né? E agora a gente está aqui. Tô me É. achando, né? É... Só vou fazer um comentário super importante, que eu tô adorando seu look. Eu vi Eu que me você vesti veio. para você, ó.
Ah, que gracinha! Esse é o Caio, gente, assim, completo, o É, personagem completo, quando ele realmente, assim, vive, né, aquilo que ele vai é, falar. Legal. bom, é, falando assim um pouco inicialmente da mentoria, né? Eu busquei porque eu tive que fazer uma transição de carreira, que na verdade eu não fiz, né? Eu sempre falei isso para você, eu fui jogado nesse caminho, né? Porque eu era professor, eu sou formado em letras e eu trabalhei na educação 6 anos. E nesses 6 anos eu passei por todos os níveis de ensino, desde o ensino infantil até a universidade. E eu sempre tive contato com crianças, mesmo na universidade, porque as queixas são as mesmas, né? Então eu falo assim, as crianças de 0 a 100 anos, né? Isso. E aí, quando eu te procurei para a mentoria, eu estava muito também nesse lugar da criança, de ter muita coisa que eu fazia e tá buscando um direcionamento, né? De ainda estar esperando. Mas hoje eu estou e me coloco como astrólogo e constelador familiar. Dentro desses dois trabalhos, eu atendo pessoas diversas, nos diversos temas, mas o meu foco principal é com as crianças. Então, na astrologia, eu faço mapas infantis, né? Fiz até o mapa do Augusto. Fez. É, Super especial. Vou falar sobre gratidão. isso. Eu faço mapa de crianças. é, E com a constelação, eu venho atendendo tanto em consultório como em questionamentos que chegam até mim, mães que têm problemas com os filhos, ou na parte disciplinar ou na escola. E sempre foi uma coisa, Aline, que eu nunca me atentei, que eu nunca imaginei, né? Porque quando Percebia, né, quantas crianças estavam ao seu redor, né, Caio? Sim, porque foi uma coisa que nós comentamos no nosso processo, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito maleável e muito, como é que eu posso dizer? Muito influenciável. Então as outras pessoas chegavam para mim e falavam assim: "Olha, faz isso que dá certo. Você é bom nisso, faz assim". E aí, você não me trouxe isso, né? Você chegou e falou assim, eu falava assim, ó, Aline, eu tô mal porque eu tô estranho, não tá dando certo, eu não sei o que que eu faço, eu não sei se é isso. E aí você chegou e falou assim: olha, é porque é você que tá descobrindo agora. Ninguém tá te mostrando. E eu cheguei num momento em que, de fato, eu falava assim pro Alan, meu companheiro, né? Eu falava, amor, será que é pedagogia sistêmica mesmo? Você me vê nesse lugar? Ai, não sei. Você que tem que sentir. Aí conversava com a Luana, que estava aqui ontem. E aí, amiga, o que você acha? Ai, amiga, eu sei que tem que sentir. Eu falava, nossa, gente, mas não tem ninguém para me falar. Então eu vou ter que descobrir esse negócio mesmo, né? E assim, eu não imaginava mesmo, porque eu pensava da seguinte maneira: como eu fui uma criança e eu não tive traumas, problemas grandes na minha infância, eu não vi uma necessidade de olhar para isso com tamanha profundidade, né? Que é uma coisa que eu também acho importante a gente falar, que não é porque a gente teve uma infância maravilhosa, que a gente recebeu tudo que a gente quis, que a gente não vai ter desafios com relação a essa criança. Porque mesmo no receber demais, a gente tem problemas em tomar o adulto e fazermos por nós mesmos, né? Então, assim, o dia que você chegou para mim e falou: e o menino Caio, como é que tá? Porque hoje nós precisamos trabalhar, né? Porque você para trabalhar. Eu lembro que eu fiquei vermelho, que eu comecei a engasgar, que eu não sabia o que que eu falava, né? E assim, tem sido uma cura para mim, né? Até
a questão de fazer os mapas das crianças, a todo momento eu tô olhando para minha criança, Porque aí curando começou a coisas em aparecer, mim. né, Caio? Não, Nesse processo, muito. na hora que a gente chamou o menino Caio para ele olhar para ele, aí deu uma enxuva de mapas infantis para ele fazer, mapa astral de criança, né? Aí começou uma, Sim. duas, três, quatro, de repente eu olhei e falei assim, eu quero que você faça do Augusto. Ele falou assim, tem sete na frente dele. Eu falei, mas eu sou sua mentora. Aí eu tive que esperar. Eu falei, não, mas tá certo, isso mesmo. Ponha um desafio aí. E eu esperei, né, para ter o relatório muito especial. Sim. Ó, e o copo é do Cebolinha, tá? Não, Então, adorei. Você pôs música no Stories, eu não consegui compartilhar foi. na tarde. Veio todo caracterizado. É isso mesmo. Vocês verem como que a pessoa encontra o caminho Eu, quando dela. eu vou, quando eu vou pra guerra, eu vou armado. Mas a sua arma veio tão bonitinha, tão colorida. Sim. Muito legal. E foi um processo de muita descoberta para mim, sabe, Aline? E hoje eu me vejo ainda muito na criança. Eu vejo essa criança muito presente comigo, sabe? Por quê? Porque assim, vamos entender, né, o que que é essa criança primeiro. Porque a gente fala tanto de criança e a gente muitas vezes não entende o que é, né? E eu particularmente vejo como uma parte de nós, não necessariamente aquela criança lá da infância, mas uma parte de nós que ainda espera algo, sabe? E é uma parte que a gente precisa cuidar para que isso não se projete em outros lugares da nossa vida, na profissão, nos relacionamentos afetivos, nas relações com amigos e familiares, enfim. E nós, enquanto adultos, aqui todos nós somos adultos, nós temos uma tendência muito grande a enrijecer, a ser mais sério, a ter um direcionamento de vida maior, ter uma certeza do que quer. E se a gente fica muito nisso, a gente esquece de viver um pouco a alegria da vida, a gente esquece de viver as coisas com leveza, a gente Uhum. esquece de ver o colorido, né? E de pensar, de ter fé que o mundo lá fora pode ser cor-de-rosa, né? Que eu falo muito isso. Uhum. E eu sempre tive esses dois lugares muito grandes em mim. Ou eu estava muito no adulto, ou eu estava Uhum. muito criança. E estar muito em um lugar ou em outro, assim como vocês conversaram ontem, você e a Luana, desse estar demais no masculino, estar demais no feminino, é prejudicial. É É. prejudicial porque, assim, se você está demais no adulto, você se enrijece muito. E se você está demais na criança, você fica à deriva, à espera de que alguém vai vir e vai te salvar, É. né? E eu, Cobrando da vida, né, Caio? A gente começa a cobrar da vida. E quando a gente começa a cobrar da vida, a gente cobra de todas as situações, né? Das sim, relações, no trabalho, dos amigos, dos pais. e a gente perde, né? Porque não tem como É. cobrar da vida. Nessa guerra a gente perde, né? Sim. E eu vi que eu estava muito nesse lugar, transitando entre esses dois lugares, né? E aí eu me lembrei da primeira vez que eu olhei para minha criança. E a única coisa que ela me pedia era de fato para brincar, para não levar a vida tão a sério. E ela não tinha confiança em mim, como um adulto que pudesse cuidar dela com afeto. Porque eu não tinha isso, né? Eu não tinha. Eu tinha uma resistência ao abraço, por mais que eu estava presente assim na vida das pessoas. Eu tinha uma resistência ao toque, eu tinha uma resistência a querer cuidar muito grande. E quando a gente pôs no campo isso pela primeira vez, a minha criança não confiava em mim,
De jeito nenhum, porque que criança quer ficar com alguém que é totalmente enrijecido, que não gosta de brincar, que não gosta de se divertir, né? E aí Que dentro de leva tudo a todo, ferro e fogo, né? sim, e dentro de toda essa trajetória terapêutica, de cursos, de mentorias que eu fiz, eu fui limpando muitas coisas, fui me trabalhando, fui vendo como eram as coisas, fui entendendo melhor que o meu pai me deu, que ele tinha condição de me dar, a minha mãe também. E assim, hoje, por exemplo, eu consigo ver muito mais o humano do meu pai do que o da minha mãe, né? E eu acho isso interessante de falar também, porque eu sou constelador, mas não é por isso que eu tenho isso muito bem estabelecido dentro de mim. E para Uhum. eu estar dando assim essa fala mais humanizada e me abrindo aqui, é um puta de um trabalho, né, É. que nós fizemos e você tem parte nisso. Mas eu falo assim, a minha mãe, por exemplo, eu já fiz muitos trabalhos, muita reverência e tal, mas eu ainda tenho dificuldade. E assim, ó, esse lance de assumir que tem essa dificuldade, sabe? Que antes para mim era um horror, eu não conseguia assumir. Para mim eu não tinha problema, se eu tinha problema eu ia lá e resolvia, sabe? E o que que acontece, né? Nessa história toda, nós vamos encontrando, né? Essa criança em vários aspectos da vida e entendendo quais foram as frases que ela foi guardando, o que, que foram as memórias que ela foi registrando do que realmente aconteceu, né? Porque, como adultos, nós precisamos de olhar para esse aspecto nosso que se apresenta em diversas situações, né? Então, do Caio especificamente, um dia eu cheguei para ele e falei assim: o que que sua mãe trabalha? Professora, sim, Né? E qual que é a sua principal habilidade, Caio? ensinar, Né? Você é sim, didático, né? Gosta de ensinar e tudo. Então, como isso acontece na vida da gente, né? Então, às vezes as pessoas vêm nessa busca de orientação, né? E não tem como a gente fugir disso, de criança, de adulto, de masculino, de feminino, de pai e mãe, assim. Não tem como. Primeiro a gente precisa de entender como que isso está na nossa vida para a gente conseguir dar os próximos passos. Aí as coisas começam a acontecer, começa a chegar, a se apresentar, né, as situações. Mas quando fala da criança, a gente tem muita resistência, porque às vezes a gente fez um caminho para se distanciar dela, né? A gente sim. está assim, deixou essa criança falou assim: para de dar birra, sai da minha frente que agora eu vou andar, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem dia que a gente precisa de colocar uma camiseta colorida e pegar o nosso copinho bonitinho para nos remeter a isso, né? Achei muito legal isso. Não, eu faço isso sempre, né? Assim, Uhum. eu sempre gosto de comprar roupa assim, de personagem, de comprar uma coisinha. E eu nunca tinha me deparado com isso, assim, reparado no quanto essa criança estava perto de mim, né? É, e essa alegria de viver que eu tenho. Porque por muito tempo, Aline, assim, eu sempre fui muito de fazer os outros rirem, de deixar os outros alegres, mas não olhar para minha alegria, para o que me deixava feliz, sabe? Eu não tinha esse Sabe? momento. Travou? Deu uma pequena travada, mas voltou. Então, antigamente eu não tinha muito disso, sabe? Hoje eu vejo assim que eu faço as pessoas rirem naturalmente. Eu trago essa alegria naturalmente, É entendeu? verdade, estamos Na, percebendo. na hora que eu preciso ser sério, ser comprometido, é, na verdade, assim, eu tento ser, né? Porque tem gente que olha pra mim e já começa a rir, então é isso mesmo, vamos aí, sabe?
Porque talvez a terapia do riso é a que mais faz a gente se curar, né? Nesse sentido. Exato, exato. Isso é muito leve, né? Isso tem a ver com a É. criança, né? A Fabi está até perguntando aqui, como saber quando a nossa criança não está bem? Eu, eu penso assim, eu sinto, né, dessa forma. Que ou quando a gente está no extremo, nos extremos, né? Ou esperando demais algo dentro do que a gente chama de pensamento mágico, né? Tipo, eu vou ter uma carreira de sucesso, mas eu não preciso fazer nada por isso. Um dia eu vou acordar É, e tudo vai estar diferente. vai estar tudo lindo. Ou quando você está no outro extremo, que é você trabalhando horrores para que isso aconteça e esquecendo de descansar, de se divertir pelo caminho, de ter fé que o seu movimento que você está fazendo vai te levar de fato a algo, né? E que você não cria expectativas vãs, né? Assim, aquela expectativa pela expectativa. Não, você cria uma expectativa ali normal que você acredita, olha, eu tô fazendo isso, vai acontecer dessa forma, mas se não acontecer também tudo bem, né? Eu vou aqui desse fluxo, né, que as coisas vão acontecendo. É isso mesmo, porque assim, quando a nossa criança não está bem, o que que acontece? A gente fica muito sério, né? A vida fica séria demais, a gente fica muito rígido, a gente fica pouco criativo também, porque a criatividade vem muito disso, né? Vem desse espaço. Tem uma pessoa que perguntou, Caio, a Ludmila, como é o seu trabalho com crianças? Como que é esse mapa das crianças que você faz, o mapa astral com crianças? Então, vou ter que falar um pouco de astrologia, né, que também é uma coisa que me acompanha muito. Sim, né? E tem a ver com isso também, porque a astrologia também olha para a criança interior, né, cara? Sim. Bom, É aspectos da infância, né? isso. A leitura de um mapa infantil, ele é diferente de um mapa de adulto, né? Então, quando a gente lê um mapa, por exemplo, se eu for ler o seu mapa, Aline, você já tem uma personalidade pronta, é um outro tipo de leitura. O da criança, ele é de acordo com as fases de desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, eu pego os dados da pessoa, né, da criança, igual eu peguei o do Augusto e falo, Aline, o que que você quer ver no mapa do seu filho? Então a gente vê três pontos básicos da personalidade, que é Sol, Lua e Ascendente. No mapa da criança, por exemplo, o Sol que ela traz é o que que essa criança entende por autoridade. O que que ela precisa desenvolver a nível de consciência para ela ser quem ela é, em essência. Então a gente olha para isso. A lua são as memórias emocionais e familiares que essa criança tem. Então, tudo que é de sentimento. Como que essa criança entende sentimentalmente alguma coisa? Então, se ela tem, sei lá, uma lua num signo de terra, ela não tem tanta intimidade com as pessoas. Então, não adianta você cobrar que seu filho chore, porque ele não vai chorar com tanta facilidade, né? E o ascendente, que é um traço mais marcante da personalidade da criança, que já vem desde o nascimento. Então, é tudo o que a criança já traz desde o momento que ela nasceu. Quando a gente respeita o ascendente da criança, a criança se sente respeitada no seu indivíduo. Então, o mapa astral, ele é um relatório escrito, né, que eu faço por escrito, para você ter guardado, para você ler quando você quiser, né?
E depois disso, você pode fazer uma chamada de vídeo comigo para tirar dúvidas daquilo que você não entendeu, ou que ficou, ou que depois que você fez a encomenda do mapa, você viu que precisava ver, enfim. Só que dentro desse mapa, a gente pode ver tudo. Então, como que a criança aprende, que tipo de escola é melhor para eu matricular o meu filho, como que é a espiritualidade dessa criança, o aporte vocacional, o que que eu preciso trabalhar para que essa criança encontre a sua vocação, né? Encontre o seu lugar no mundo, o que que ela precisa trabalhar para ser independente, não ficar dependendo de mim. E aí a gente vai. Dá para ver uma infinidade de coisas, né? E é isso, né? Então, assim, é um estudo, porque muitas mães falam assim, ó, mãe não vem com manual de instrução, né? Mas a astrologia proporciona isso, né? Porque às vezes vem uma criança que tem uma necessidade de aprendizagem mais lúdica e você matricula ela numa escola militar. E aí, tipo, ela não vai conseguir aprender e ela pode ser diagnosticada com déficit de atenção, com dislexia, porque o ensino ali é muito rígido, entende? Então, quando você conhece esse mapa infantil, você sabe como trabalhar melhor as potências que o seu filho ou a sua filha tem. Não, muito legal. Enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, né, Caio, refletindo que era uma reflexão que eu ainda não tinha feito. Como esse recurso hoje, que não, nossos pais não tiveram, né, assim, de acessar, porque a astrologia sempre existiu, ela é uma das ciências, assim, mais altas aí que existe na humanidade, né? Então, assim, mas não era uma coisa, assim, estruturada como é hoje, né? Uhum. E hoje a gente tem esses saberes, essas ciências, esses recursos para que a gente não tenha crianças feridas por aí, né? Que a gente Sim, tenha ter mais espaço, porque assim, pensa se o seu pai e a sua mãe tivesse essa informação de quais eram os aspectos a serem desenvolvidos em você, né? Para que te proporcionasse um ambiente onde você não se sentisse excluído, reprimido, oprimido, né? E não trouxesse isso para o mundo adulto, né? Então, se a gente for pensar, hoje em dia, assim, a gente tem mais recursos, né, para trabalhar com a nossa criança interna e com as nossas crianças, filhos, sobrinhos, né? Ah, tem sim. mais uma pergunta. Agora vai ter algumas disso, né? Ontem eu falei, gente, pais e mães, venham para a live. É qualquer idade, viu, gente? O Augusto tem 1 ano e 4 meses e ele já tem o mapa dele ali. E eu já tenho essas informações valiosas na minha mão e estou Sim. compreendendo bem mais ele agora que eu tenho essas informações, né? Assim, de alguns comportamentos, né? A Gabi está até aqui na live, que é a babá dele, que cuida dele, ela também. Eu falo para ela, não, ó, isso aí é porque ele tem um aspecto assim desenvolvido. A Yasmine está perguntando: você falou da escola e do diagnóstico. A astrologia pode explicar ou auxiliar em criança com autismo? Então, quando a criança ela já tem um diagnóstico, para mim, tá? Eu prefiro atuar com a constelação. Por exemplo, uma mãe semana passada me perguntou a respeito do mapa porque ela queria ver por que que o filho dela não comia. O filho dela não se alimentava direito. Eu falei, olha, nesse caso, eu prefiro que você faça uma constelação porque é mais perdi a palavra. Vai atuar melhor no seu filho, né? Vai Porque traz resolver à mais luz fácil. aquilo que ele está olhando, né? Aquilo que ele está identificado, porque a Isso. constelação né, de questões das crianças, a criança, ela muitas vezes ela está representando um sintoma sistêmico. Né? Então, esse sintoma sistêmico se manifesta nela. Ela não comer, ou ela ter dificuldade para falar, ou ela ter dificuldade para falas, alimentação,
interação, né? Ou até mesmo a questão do controle dos esfínteres e tal. Então, todo Uhum. esse desenvolvimento da criança, a criança muitas vezes ela tem um filtro menos desenvolvido que nós adultos, ela capta mais as coisas. Então, ela fica sendo como se fosse um sintomazinho ambulante. Então, na Sim, constelação, você tem a oportunidade de desidentificá-la daquilo, tirar aquela carga que ela está carregando pelo sistema familiar e pegar para si de volta a mãe ou o pai ou o que for, né, para que a criança possa se desenvolver, né? é, Eu vejo assim. sim, geralmente a criança, ela tá olhando para alguma coisa por amor, né? Para uma história e ela se emaranha naquilo, tentando salvar o papai, ou a mamãe, ou a vovó, enfim. Isso. Nesse caso, quando já tem um sintoma, alguma coisa atuando, eu prefiro atuar com a constelação. É lógico que, por exemplo, o autismo não vai ser curado com uma constelação porque é um destino que essa criança traz, né? Mas a Uhum. causa para a gente entender, né? Por que que essa criança olha para isso? Com o que que ela está identificada? E isso dá um apaziguamento. Então, eu faço esse trabalho dessa maneira. Quando é assim, ó, não, eu quero entender meu filho, eu quero dar uma Personalidade, né? isso, a astrologia é melhor, porque a gente tem ali um mapa, né, um manual de instrução. Agora, Isso. quando não, é mais a constelação. Já tem gente perguntando quantos tem na fila, porque tem algumas pessoas já querendo colocar os filhos. Ô, Caio, tem uma outra pergunta aqui que foi bem interessante, da Lurdinha. Meu mapa apontou uma criança em Libra buscando atingir Áries. Uma Uhum, criança que não teve para si. Isso me pôs em contato com ela. uhum. Como você me aconselha a atender uma criança que tem esta configuração? Essa configuração Libra e Áries, né? É, isso. Ok. É assim, ó. Na astrologia, a gente trabalha com eixos, que é onde a gente fala de luz e sombra. Então, quando você tem, por exemplo, eu sou libriano, né? Ela falou aí, uma criança libriana, né? Então, olha eu olhando para mim de novo, né, Brasil? Como Então, nada é por acaso, vamos lá. né? Conta de si que você vai responder para ela. Como que você está lidando com o menino Caio? Ai, Jesus. Então, vamos lá. Na astrologia, a gente trabalha com esses eixos. Então, é assim, ó, se eu tenho o Sol em Libra, quer dizer que Libra está na luz. É o que a gente fala que está na luz. Só que para eu ser um libriano completo, eu preciso atravessar minha sombra, que é Áries. Então, nesse eixo, a gente chama de eixo do livre-arbítrio ou eixo do relacionamento, tá? É, Nesse caso, a gente precisa identificar as características de cada um. Então, Libra é uma pessoa mais harmoniosa, mais justa, que pondera mais, que pensa mais no outro, que está ali no social. Ares, na oposição, é a pessoa que age por impulso, que está em busca da identidade, é o eu. Então, se eu fico muito no Libra, eu fico só ponderando, eu fico só nos outros e eu não tomo a atitude que Ares pede. Então, eu preciso, uma hora ou outra, sair dessa ponderação e desse equilíbrio, né? Mas se eu tô no Ares, só agindo, eu não pondero. Então, eu vou fazer as coisas por impulso e vou ver que talvez não é isso que eu deveria ter feito, eu poderia ter ponderado melhor. Então, é um equilíbrio da mesma maneira como a gente falou, de criança e adulto, masculino e feminino, e todos os signos apresentam essa luz e essa sombra. Então, como que você equilibra uma criança desse jeito, né? Você vai pegar e vai, antes de agir, ponderar.
Mas você não vai ponderar para sempre. Uma hora ou outra, você vai ter que fazer, né? Eu, por exemplo, por ser libriano, quando eu tenho que tomar uma atitude, isso me dá muito medo. Quando eu tenho que agir, tomar uma decisão assim de última hora, né? Porque se eu tivesse ali um tempinho para pensar nos prós e nos contras, só que se você também me dá muito tempo, eu vou ficar ponderando a vida inteira, né? Então, assim, eu sempre, por exemplo, com relação aos mapas, que é uma coisa que vem me desafiando essa fila, eu tenho que me dar prazos, porque senão eu fico mexendo no mapa toda hora. E aí eu quero, não, eu quero que a Aline receba o melhor mapa possível. Então eu vou ficar aqui enrolando, vou colocar o que eu não coloquei ainda e tal. E tem prazo, eu preciso entregar, né? Então, assim, é também uma despedida desse mapa que eu fiz para entregar para outra pessoa. É mais ou menos por esse caminho. Uhum. Muito interessante, né? Como as coisas vão se equilibrando, né? A Elaine está perguntando, quando a criança é teimosa, no caso, o mapa é melhor? Igual você falou do mapa e da constelação, né? O que que você vai indicando quando a criança é teimosa? Eu acho que depende do que é que essa mamãe quer ver, né? Uhum. Então, por exemplo, meu filho é teimoso, eu não dou conta, né? Nesse caso em específico, dá para trabalhar com os dois. Entende? Por quê? Porque se você entender a raiz da teimosia, do porquê que ele é teimoso, porque às vezes isso é um traço da personalidade dele mesmo, ele vai ser teimoso a vida toda, né? E a gente talvez trazer essa teimosia para um outro lugar e colocar ela para ser mais produtiva, numa força de ação, de perseverança, ao invés da teimosia, talvez é melhor do que essa pessoa ficar batendo com a cabeça na parede. Então depende, assim, nesse caso, de qual é o objetivo. Se a mãe quer chegar e falar, não, eu quero identificar o porquê aqui da teimosia, porque ele não me respeita, chega a ser agressivo, tudo mais, aí eu aconselho a constelação. Mas se for uma coisa assim, ele é teimoso, tal, é muito cabeça dura, e eu queria entender o porquê disso, é melhor o mapa. É, depende de onde pega, né? De quando assim. Quando a criança tem dificuldade de dormir sozinho, o que é melhor? A Ó, nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas sobre isso ou aquilo, né? Com relação a crianças com Caio. a Flávia tá com a gente no Jornada, né, no nosso Tá. curso. Bom, geralmente, quando a criança tem essa dificuldade, ela está espiando alguma coisa, né? Espiando uma culpa, olhando para alguma coisa. Então, nesse caso, quando você me fala, Flávia, eu não conheço muito da sua história, conheço você bem superficialmente porque você tá com a gente lá no grupo, mas assim, eu falaria para fazer uma constelação, porque isso é bem sistêmico no mundo da criança. Esse não conseguir dormir sozinho, querer sempre a mãe ou o pai, e aí às vezes até interfere no relacionamento dos dois, né? Aí eu aconselharia uma constelação ao invés do mapa. É, também vejo assim, né? Porque isso também é um sintoma, né? De um Uhum. sistema que está precisando de ser olhado para incluir algo, né? E assim, continuando o caminho do Caio, né? Do menino Caio, astrólogo, terapeuta, facilitador, essa trajetória toda, né, que o Caio foi fazendo, chegou, colocou ele, assim como colocou a Luana, né, no Jornada para o Amor, né, Caio? Sim, que foi como é que fala? Foi uma descoberta também, né? Porque eu não tinha muito desse lance de gravar, de me expor, por conta dessa rigidez que eu tinha. Esse medo de errar, medo de falar besteira.
Até comentei com você sobre isso na mentoria, né? Que eu tinha uma vergonha muito por medo do julgamento, né? Isso. Que veio lá É, de trás, né? De quando Caio era o menino Caio. ainda sou, né, gente? Ainda tô aqui, né? É. É, e a gente gravou e, assim, me abriu para uma nova experiência. Para uma nova experiência no sentido de ver que, por mais que esses desafios da vida adulta, né, nos coloquem no medo, nas crenças limitantes, talvez fazer isso com um parceiro que é agradável, talvez fazer isso de uma forma mais lúdica, rindo, brincando, com mais leveza, é muito mais fácil. Então, assim, me quebrou muitas barreiras. E apesar de eu falar super bem, né, eu ainda tinha esse medo. Mas é um curso que tá maravilhoso. Para quem hoje até me veio um insight de falar sobre ele nos stories, eu falei que é um curso para quem traz desafios nos relacionamentos afetivos, em todas as questões. Então, é para quem tem um relacionamento afetivo, mas tem desafios que não consegue superar, para quem não tem um relacionamento afetivo, mas gostaria de ter e não consegue, e também não sabe o porquê não consegue. Ou para quem é terapeuta e quer se aprofundar nesse assunto de relacionamentos afetivos, também é um curso que atende. Então, é um curso teórico e prático, que nós fizemos com exercícios e meditações sistêmicas, para que a pessoa vá se trabalhando com relação a isso, a esse assunto. E é interessante, né? Porque assim, nos relacionamentos afetivos, a gente precisa de ter bem equilibrado essa questão da nossa criança e também do nosso adulto, né? Bem posicionados, porque senão vira uma briga de crianças, né? Às vezes nos relacionamentos a gente vê um monte de brigas infantis, assim, e, e o adulto sem se posicionar. A Marília está falando aqui que hoje ela assistiu a live da Luana e ficou encantada agora vendo essa live linda. Pois é, o Caio e a Luana, eles foram o meu primeiro caso de mentoria coletiva, assim. Então, eles fizeram a mentoria em dupla. Essa é uma possibilidade que eu tenho oferecido, né? Quando as pessoas têm o mesmo tema, né? Então, qual era o tema deles, né? Se desenvolver como terapeutas, né? E aí eu falei, então nós temos que trabalhar a jornada de vocês, né? E dei esse desafio para eles virem aqui numa live comigo, falar deles, do processo deles, do que eles oferecem, né? E aí vocês estão vendo essas lindezas aí, a Luana ontem, o Caio hoje, né? Cada um com seu talento, cada um com a sua história, né? Mas se apresentando como são, né? E isso nos amplia muito, né? A Marília falando simplicidade e leveza, exatamente, né? E esse tema, e cada um trouxe o tema que ficou mais forte para si, né? Então, quando a gente pode desenvolver a nossa criança interior, né, dando voz para ela, né, olhando e despedindo das ideias fantasiosas, né, Caio, que às vezes a gente viveu, aquela construção, quando a gente pode reconhecer onde o nosso amor olhou, porque quando a gente é criança, é um amor que olha para Sim. algumas situações muito importantes na nossa vida, né? É, eu, E eu comecei a estudar mais, né, depois dessas descobertas todas, e eu recebi de presente de uma amiga um livro que se chama Como Resgatar Sua Criança Interna. Bem propício para mim, né, que era. E aí, o autor, ele fala uma coisa que é muito interessante, que ai, caiu ali com ele. Vamos ver se ele volta.
Vocês estão aí, todos ouvindo? O que aconteceu com o Caio? Vamos aguardar para ver se ele volta. Caiu, foi isso. Eu acho que deve ter caído a internet dele, alguma coisa assim, mas ele deve estar voltando, tá? Vou só esperar ver se ele entra para que a gente possa continuar. Apesar de termos ainda poucos minutos, quem tiver alguma pergunta, né? Quem quiser acessar a página dele, fica sempre compartilhado aqui. Eu marquei ele também nas postagens para conhecer mais a fundo aí esse trabalho dele como astrólogo, como constelador, nessa área de pedagogia sistêmica que ele está estudando e essa jornada do amor que ele e a Luana estão desenvolvendo, que é um curso online propício para esse momento, né, que nós estamos. Ah, legal, Caio. Já vou te colocar de novo para você contar desse livro que você ganhou. Gente, eu não sei o que aconteceu. Caiu tudo. Gente, eu levei um Estava susto. contando do livro que você ganhou. Isso. E nele o autor fala que 90% dos problemas do adulto estão na criança ferida, né? Então, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos, na profissão. Por quê? Porque a criança ela não tem um filtro racional que o adulto tem, né? Então, assim, para a criança, se o meu pai não fica comigo, é porque ele não gosta de mim, então eu sou a pior pessoa do mundo. É. E aí a gente cresce com isso. Isso acaba com a nossa autoestima, acaba com a nossa criação, com essa necessidade que a gente tem de ser criativo e de querer ficar agradando as pessoas, né? Para receber E amor, né? sim. E aí isso casou com um exercício que eu passei no Jornada e eu quero deixar aqui de presente para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, que não é um exercício de constelação, mas é um exercício do renascimento, que é um exercício do banho. O que é esse exercício do banho? É nós pegarmos o nosso banho e tornarmos ele um momento de meditação. Por quê? Porque o banho, ele nos faz voltar ao útero da mamãe, ao momento que a gente estava lá na barriguinha da mamãe. Então, colocar uma água mais morninha, fazer o ritual que cada um faz, né? Se quiser acender uma vela, tomar um banho à luz de velas, enfim. Mas uma água morninha. E quando você estiver no banho, você se colocar presente, sem nenhum tipo de pensamento do lado de fora. Ali é um momento seu. E quando você estiver ensaboando o seu corpo, se lavando e tudo mais, você passar a mão pelo seu corpo com afeto, né? E mandando afeto para todas as suas células, fazendo uma respiração consciente, sabe? E depois disso, depois que você sair do banho, você fazer uma hidratação na sua pele, com algum hidratante da sua preferência, mas da mesma maneira, passando a mão por todo o seu corpo, com afeto, porque nessa hidratação da pele, as células vão se nutrindo, como se fosse a gente estar mamando na mamãe. Então, primeiro a gente está no ventre, depois a gente sai e mama na mamãe novamente. Então, é uma técnica que eu já passei para milhares de pessoas. E eu já teve gente que me falou assim, que chorou, que não deu conta de fazer, sabe? Porque nos coloca nesse movimento curativo da criança, de todos esses traumas. Porque tem gente que entra no banheiro e fica 5 minutos, não dá conta, né? Não, fica ali uns 20 minutos.
É um momento seu, para você, sabe? E eu também tenho feito isso depois que eu descobri, e ainda mais depois que eu descobri todos esses problemas com a minha criança, né? E assim, tem me ajudado muito, eu durmo melhor, às vezes eu durmo até mais do que precisa, né? Mas assim, uma coisa é um banho de amor próprio mesmo, Marília, porque você começa a se nutrir do que é essencial. E É. tudo aquilo que não tem filtro, que de alguma maneira você comprou lá na sua infância, essas memórias, elas vão meio que se reordenando. E aí você começa a ver o que de fato tem sentido e o que não tem. Então eu queria deixar esse presente. Presentão, nossa, porque assim, realmente assim, é um lindo exercício de amor próprio e de resgatar a nossa criança, cuidar dessa criança ferida. Muito obrigada. E Gratidão para quem, mesmo. para quem tem filhos, né, como é o seu caso, que Uhum. toma banho sozinho, é você como mãe fazer isso e sempre dizendo você é amado, você é muito querido, né? Mostrando para a criança, né? E, Essa questão. E se for separado, né, a mãe do pai, trazer o pai junto, né, para que essa criança não cresça aí tendo que ficar dividido entre escolher um ou outro, ou tomar o lugar do pai e se casar com a mãe, ficar indisponível para os relacionamentos, enfim. Então, fazer isso, assim, porque cura muito, né? tem uma pergunta aqui da Ludmilla. Agora que eu vi qual a Ludmilla que é. Legal você estar aqui, Ludmilla. Essa necessidade de aprovação, então, pode vir dessa criança ferida, né? Sim, Totalmente. Totalmente. sim. De quem você ainda espera aprovação, Uhum, né? Em que momento você não foi vista? E uhum, aí, tipo, agora você tem a oportunidade de você se ver, de você se dar o presente, de você se aprovar. Porque aí você se aceita como você é, e aí você consegue também aceitar o outro como ele é. uhum. Porque o dedinho, né, que você fala, né, Aline, o dedinho, essas desaprovações que a gente tem com o outro, é muito, na verdade, uma desaprovação que a gente tem com a gente. Ou Uhum, com o papai, ou com a mamãe, enfim, né? Eu só identifico no outro aquilo que eu tenho em mim, uhum. né? Porque é o que eu consigo ver. É Então, se eu isso. vejo coisas boas no outro, é porque eu tenho isso em mim, mas é muito mais fácil ver defeito, né? É que tem umas pessoas tendo umas reações aqui, não sou eu que estou falando, tá? Então, assim, queridos, queridas que estão assim, amarrando a carapuça, não sou eu que estou contando, é o Caio. Sim, eu me eximo de qualquer culpa. Olhem pra mim com amor, gente. Isso, olha, vocês viram o menino Caio agora, como ele é bonitinho? Tipo, olhem para mim com amor. É o que toda criança pede. É o que a Sim, nossa criança pede, né? A minha criança, a Aline, também pede. Olha para mim com amor, né? Gente, muito especial. Como sempre, o tempo voando, 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 né? Eu quero aproveitar esses 4 minutos aí. Achei esse menino Caio bem fofo. é, eu pago um preço bem caro pra ser quem eu sou, gente. Mas olha, isso que é o importante, né? A gente paga mesmo um preço, mas o importante é a gente fazer algo com isso, algo de bom com isso, Sim, né? E você está fazendo quando você faz os seus mapas, seja de adultos, seja de crianças, né? Quando você faz o seu trabalho com a constelação familiar, com adultos, com crianças, na área de educação, na área familiar, na área dos casais, dos relacionamentos, essa jornada do amor. Então, tudo isso é pagar o preço.
e bancar o preço que a nossa história nos custa, né? Uhum. Eu falo assim que a constelação, gente, não é um privilégio. Ela se torna, às vezes, uma grande missão e um fardo, porque a gente não consegue também, depois que acessa alguns conteúdos, né, fugir deles mais, né? Então, isso se Sim. torna uma responsabilidade no nosso caminho. Então, assim, É eu sou aí, muito grata por esse compartilhar tão especial que você teve hoje, pela sua confiança em mim também, no meu trabalho, pelo mapa do Augusto, né, que me trouxe tantas informações preciosas, muito bem escrito, muito bem elaborado, cuidado, a gente sente o seu carinho quando você vê o mapa, né? Então, só gratidão mesmo por essa oportunidade, por todos que estão aqui acompanhando essa semana de mentorias, uma semana bem importante, com pessoas tão queridas, a Carla, a Luana, o Caio. A gente vê tudo, são três caminhos diferentes, mas que nos complementa, né, para que a gente possa se fortalecer. Quem não pôde assistir a live desde o início, eu vou deixá-la aqui no IGTV e eu coloco lá no YouTube para ficar disponível lá no meu canal do YouTube. Então estamos aqui, né, disponíveis, né? Pode falar, Caio, uhum. temos 3 minutinhos. Não, assim, eu vejo que esse lance de pagar o preço, a gente se dispõe de fato a pagar quando a gente está bem trabalhado com a criança e consegue ir para o adulto de maneira saudável, aí nada fica caro, né? Nada fica caro e a gente concorda. Ah, o E preço é esse, você paga, eu pago, sabe? Eu pago esse preço e é o meu preço, né? É o preço que eu pago por ser quem eu sou, é o preço que eu pago por carregar a história que eu carrego, né? E assim, é isso. E no mais, eu queria muito, muito, muito agradecer a você, porque eu sempre falo que agora que começa, né? é, Não tá acabando, agora que começa. Então, assim, eu queria te agradecer por toda a atenção que você teve comigo, né? Por esse acolhimento também da minha criança, por trazer ela, por me ajudar a trazê-la mais próxima de mim, né? E agora não tem mais escapatória, né? Se fugir já foge consciente, né? E assim, gratidão, Aline, pelo convite, por todo o trabalho. Eu recomendo que quem tiver com alguma questão de carreira e tiver disponível, tá, para ver de fato, que procure. ver de fato e mudar. É, que a hora que ela falou, tem que ser meu case de sucesso, falei, pronto, agora eu vou ter que fazer sucesso mesmo, agora não tem jeito mais não. Então Tem que sair da procurem essa mulher, gente, porque ela é um babado. zona. Grata, viu, pelo seu carinho, você, a Luana, a Carla, as pessoas especiais que vieram essa semana aqui. Amanhã eu e a Larissa estaremos fazendo uma live sobre constelação organizacional com o pessoal que trabalha com Libras, então eu vou divulgar também, então deixo esse convite. E, e quem não assistiu às lives dessa semana, estão todas aqui no IGTV e a partir de amanhã lá no canal do YouTube. Então na segunda-feira teve a meditação sobre o sucesso, na terça a Carla com o tema da vulnerabilidade, ontem a Luana em busca de mim mesma e hoje o Caio com a criança interior, com esse olhar sistêmico aí para a alma das crianças. Então, assim, coração feliz com tudo isso, com esse presente que você nos deu, né, com a sua presença, com o seu carinho e com esse exercício tão bonito, né, e com esse olhar tão responsável e carinhoso para as nossas crianças, né? As nossas, nós que temos dentro de nós, e as nossas, nossos filhos, nossos alunos, nossos clientes, né? Todos eles. Sucesso para você! E para você também, né?
Grata. Olha, a Gratidão. live vai encerrar. Grata a todos. Quem quiser depois mandar feedbacks, a gente recebe, tá bom? Beijo Isso. para todos.